Hello, students! Tudo bem com vocês? Teacher Milena está aqui novamente, gravando a nossa terceira videoaula referente à Unit 3 do livro de inglês. Peço que todos estejam com o book aberto para poder acompanhar a lição com a teacher, ok? Let's start. Unit 3, page 40. Grammar, Simple Past, Irregular Verbs. Vocês lembram que no vídeo anterior nós vimos o uso do Simple Past, porém para verbos regulares, regular verbs. Vamos lembrar da regrinha? Para regular verbs, a gente teria que adicionar o ed no final dos verbos, para formar os verbos no passado. Por exemplo, stay, stayed. Work, worked. Agora, nós vamos ver os verbos no passado, mas são aqueles que são irregular. O que é um irregular verbs? Irregular verb, eles mudam a forma dele no passado. Eles não têm uma regra definida para montar o passado deles. Existe, em inglês, uma lista de verbos irregulares. Mas, teacher, como que eu vou saber como montar um verbo irregular em inglês no passado? Vocês terão que memorizar aos poucos a forma dos verbos irregulares no passado, de pouquinho em pouquinho. No final do livro de vocês, na contracapa, tem a lista dos verbos irregulares. Então, vocês vão ver que na primeira coluna é a forma base do verbo, é a forma no presente. Na segunda coluna, vocês vão ver assim, simple past, que é a forma do passado, somente dos verbos irregulares. Lembrando que o verbo regular, eles não vão estar nessa lista, porque sabemos que a montagem, a formação deles, é só acrescentar ed. Então, na lista dos verbos irregulares, vocês só encontrarão aqueles verbos que muda a forma dele, que não tem uma forma definida para montar eles no passado. Por exemplo, olha a frase de exemplo que o livro traz para vocês. I went to the shopping mall. Esse went é o verbo go no passado. O go, ele é um verbo irregular. Ele muda totalmente a forma dele para montar no passado. I bought a nice purse. O verbo bought é o passado do verbo buy. Vocês viram que ele mudou totalmente a forma dele no passado. Vamos ver aqui alguns verbos irregulares e as suas formas no passado, ok? Peço para vocês, listen and repeat. Ouçam e repetem logo depois da teacher. Buy, bought. Catch, caught. Cost, cost. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Find, found. Get, got. Go, went. Have, had. Leave, left. Make, made. Meet, met. Read, read. See, saw. Take, took. Teach, taught. Think, thought. Wear, wore. Write, wrote.
Students, novamente eu quero enfatizar que vocês deverão, aos poucos, memorizar os verbos irregulares, porque, como vocês viram, para cada verbo tem a sua forma no passado. Não existe uma regra explicando a formação dos verbos irregulares. Vocês deverão memorizá-los, ok? Vamos praticar os exercícios com os verbos irregulares. Exercise number 2. Decide which verbs are regular or irregular. Vocês deverão ler as frases 1, 2, 3, 4, 5. Olhem para o verbo e vocês deverão diferenciá-los. Quais são os regular verbs? Vocês deverão pôr a letra R. Quais são irregular verbs? Vocês deverão escrever a letra I dentro de cada quadrado. Ok? Lembrando que os regular verbs são aqueles que terminam com ED. Exercise 3. Find 7 more simple past verbs. Vocês vão encontrar aqui na palavra cruzada, no caça-palavras, 7 outros verbos no passado. Vocês vão ter que considerar os verbos regular e irregular, ok? Para procurar os irregular verbs, vocês podem olhar nesta lista aqui. Para encontrar algum regular verbs, tentem encontrar verbos que terminam com ed. Ao total, são 7 que vocês deverão encontrar. Ok? Exercise 4. Rewrite sentences with the simple past form of the underlined verbs. Vocês estão vendo que a frase principal está no presente. I go to the supermarket on Saturdays. Vocês deverão reescrever as frases, só que colocando o verbo no passado. I went to the supermarket last Saturday. Por que não vai ser mais on Saturday? Porque eu tenho que pôr a frase no passado, no último sábado. Número 1 com vocês. We eat pizza once a week. Nós comemos pizza uma vez por semana. Como que é a forma do eat no passado? Vocês podem voltar na tabelinha e olhar aqui. Como que é a forma do eat no passado? Ate. Então, nós vamos escrever no exercise 1. We ate pizza yesterday. Yesterday significa ontem. Então, students, todos os verbos que estão underlined, grifados, vocês deverão escrever eles no passado. Ok? Exercise 5. Look at the things Cristiano did yesterday in town. Then, complete the summary of his day. Nós vamos olhar as coisas que o Cristiano fez ontem na cidade. Em seguida, nós vamos completar esse resuminho de acordo com o que ele fez. Vamos olhar o que ele fez primeiro. Things to do. Coisas para fazer. 1. Visit Grandpa in the hospital. 2. Go to the library. 3. Meet Simone at the bus station at 11:30 a.m. 4. Buy a birthday gift for Hugo. 5. Get train tickets for Monterey. And number 6. Have lunch with Simone.
Lembrando que, se tiver alguma palavra que vocês não conhecem, vocês podem e devem procurar as palavras no dicionário, anotar o significado, para ficar mais fácil a compreensão para vocês, ok? Agora nós vamos completar o summary. Só que nós temos que lembrar que ele fez tudo isso yesterday, ontem. Se tudo isso ele fez ontem, esses verbos aqui, o visit, o go, meet, buy, get, have, eles deverão ser completados no passado, porque nós vamos contar alguma coisa que já aconteceu, que já passou. For example, Cristiano had a busy day yesterday. Ele teve um dia muito ocupado ontem. In the morning, he visited his grandpa. Tá vendo que o visited está no passado, porque foi ontem. Então, para completar os espaços, lembrem de colocar os verbos no passado, para contar alguma coisa que o Cristiano fez no dia anterior. Ok? Page 41. Próxima página. Listening and speaking. O exercise 1 é um listening. Eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp o áudio para que vocês possam escutar e fazer o exercise number 1 e o number 2, que também é um exercício de listening. Vamos entender o exercise 1 primeiro. Listen to Charlie describing his day yesterday. Check the things he did in the morning, in the afternoon and in the evening. Nós vamos ouvir o Charlie descrevendo o seu dia ontem. Vocês devem colocar um tique nas coisas que ele fez in the morning, in the afternoon and in the evening. Vocês estão vendo que tem as 3 coluninhas dos períodos. Morning, afternoon, evening. Então, vocês deverão escutar o áudio que a teacher vai mandar para vocês e assinalar somente as atividades que o Charlie fez ontem. Ok? Very good. O exercise number 2 é um listening, é o mesmo listening do exercise number 1, ok? Listen again and write the things Charlie did at the following times. Vocês vão ouvir novamente o áudio e escrever as coisas que o Charlie fez nas vezes seguintes. Por exemplo, 7:30. Vai ouvir o áudio e vai rever o que ele fez às 7:30. 7:30. No number 1, às 7:30 he got up. Ele levantou da cama. Number 1, o que o Charlie fez at 8:20? 8:20. Vocês vão escrever a atividade aqui nesse espaço. Lembrando que ele já fez essas atividades. Então, devemos escrever as atividades usando os verbos no passado. 2. 8:45. Às 8:45. O que ele fez? 3. 9:00. 9 horas. 4. 1:00. 1 hora. 5. 3:50. 3:50. 6. 5:30. 5:30. 7. 6:30. 6:30. E por fim, 10 o'clock. 10 horas. Escrevam
todas as atividades que ele fez nesses horários, ok? O exercise number 3 da página 41. Complete the sentences about your day yesterday. Then compare your day with your partner. O que vocês deverão fazer aqui? Aqui vocês vão completar com informações pessoais de vocês. Vocês vão escrever o que vocês fizeram ontem. Por exemplo, yesterday I got up at. Ontem eu acordei às. Vocês vão escrever aqui o horário que vocês acordaram. For breakfast I had. No café da manhã eu comi. Escrevam o que vocês comeram ontem. In the morning I. O que vocês fizeram de manhã? Escrevam aqui. And I, mais uma atividade. I had lunch at. Eu almocei às. O horário que vocês almoçaram. For lunch, I ate. No almoço, eu comi. Escrevam algumas coisas que vocês almoçaram. In the afternoon, I and I. Escrevam duas atividades que vocês fizeram in the afternoon. I got home at. Eu cheguei em casa às. I had dinner at. Eu jantei às. Que horas? Yesterday I had. Escrevam aqui o que vocês comeram no jantar. In the evening, I and I. À noite, eu. Escrevam duas atividades que vocês fizeram à noite. E por fim, I went to bed at. Eu fui para a cama às e o horário que vocês foram. Students, vocês deverão escrever todas as atividades, lembrando que os verbos deverão estar no passado, porque vocês estão descrevendo o dia anterior, ontem. Ai, teacher, mas eu não fiz algumas coisas ontem. Vocês podem inventar atividades, porque o objetivo, students, é praticar o idioma inglês e também os verbos no passado. Então, por exemplo, se vocês não tomaram café da manhã, inventem alguma comida que vocês pudessem ter comido. Por exemplo, for breakfast, I had bread. Mesmo que vocês não tenham comido, podem inventar somente para praticar o idioma, ok? Em seguida, na aula ao vivo, a teacher vai corrigir com vocês, tirar as dúvidas, ok? Next page, próxima página, page 42, Reading and Writing Competencies. Nesta página, nós vamos praticar a compreensão do texto e também a escrita. Vocês já sabem, já fizeram exercícios assim nas unidades anteriores. Então, a teacher vai explicar e vocês deverão fazer e pesquisar os vocabulários em casa. Aqui, nós temos um texto, History Tours in London. Histórias de turismo em Boston. Not London, Boston. Students, o que vocês vão fazer? Vocês deverão ler o texto, checar os vocabulários que vocês não entenderam, fazer as anotações dos vocabulários novos e, em seguida, nós vamos fazer os exercícios para checar a compreensão de texto. Então, primeira coisa, vocês deverão ler o texto com calma, chequem todas as palavras novas que vocês não entenderam,
Pesquisem no dicionário, anotem essas palavras novas, ok? Porque no Exercise 1, vocês deverão completar os exercícios de acordo com o texto. Exercise 1. Read and listen to the web page. Choose the correct answer. Mas, teacher, tem um áudio aqui, eu não consigo fazer. Não precisa escutar o áudio. Somente com a leitura, vocês já conseguem fazer o exercise number 1 e o number 2. Não é necessário ouvir o texto, ok? Então, tá. No exercise number 1, vocês vão circular a opção correta de acordo com o texto. 1. Boston is a city in the of the USA. Aonde que fica a cidade de Boston? Tem que olhar lá no texto após a leitura. 2. Europeans created the town of Boston in... Quando que os europeus criaram a cidade de Boston? 3. The Boston Tea Party took place in... A festa do chá de Boston aconteceu em... Que ano que aconteceu isso? E 4. Before o ano, Americans were British citizens. Antes de tal ano, os americanos eram cidadãos britânicos. Olhem no texto para responder o number 1, ok? Exercise 2. Complete the text with information about the tour Jack went on. Vocês deverão completar esses espaços de acordo com as informações sobre o passeio do Jack. Esse passeio está aqui, ó. Ok? Vocês deverão ler esse textinho também. Então, leiam este e este para responder o exercise 1 and 2. Page 43. Agora nós vamos praticar a nossa escrita, writing. Look at Jack's timetable for the first day of his trip to London. Complete the missing information. Para fazer o exercise number 4, vocês deverão olhar esse timetable. O que é um timetable? É uma programação dos passeios que o Jack fez para sua viagem para Boston. Então, olhem esse timetable que está aqui do lado para completar com as informações no exercise 4. Por exemplo, last Saturday, when Jack went to Boston, at 7 o'clock. Olha aqui no timetable. O que ele fez at 7 o'clock? Get up. Só que, students, cuidado. Como ele já está contando alguma coisa que ele já fez, os verbos que estão aqui no timetable deverão ser escritos no passado, porque já aconteceu essas ações. Essas ações já se foram, é um passado. Então, todos os verbos que nós vamos completar aqui, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses verbos deverão ser escritos na forma de passado, ok? Exercise number 2. Look at Jack's timetable for the second day. Write a sentence for each activity. Esse segundo timetable é sobre as atividades que o Jack fez no segundo dia de viagem. Aqui vocês deverão escrever as frases usando o timetable para falar o que o Jack fez. Olha um exemplo aqui embaixo. On the second day of his trip, Jack got up at 8 o'clock. Ó, primeira ação que ele fez. He
got up at 8 o'clock. Vocês não precisam repetir a frase do início. On the second day of his trip. Continuem daqui por diante, somente falando o horário que ele fez a atividade e a atividade em si. Lembrando que esses verbos devem ser escritos no passado. Por exemplo, a segunda atividade que ele fez no segundo dia. Vamos escrever assim: At 8:30, Jack had breakfast at the hotel. At 9:30, Jack went shopping at King's Market. At 1 p.m., Jack had lunch at Regina's Pizza. At 3 p.m., he walked around the old town. And at 6:30, he caught the train home. Ok? Students, façam todos os exercícios que a teacher explicou. Se precisar, reveja o vídeo novamente quantas vezes for necessário para vocês entenderem e praticarem todos os exercícios. E na aula ao vivo, a teacher vai tirar as dúvidas de vocês e também corrigir os exercícios, ok? Lembrando que neste exercise aqui, que é o listening, a teacher vai mandar o áudio para vocês fazerem o exercise. Então, tanto da página 41, tanto o exercise 1 e o exercise 2, vocês vão ouvir um áudio, o mesmo áudio para fazer os dois exercícios e depois a teacher só vai corrigir com vocês, ok? Very good. Eu vejo vocês na aula ao vivo, ok? Bye bye. Have a nice week.